Nós estamos numa série sobre o poder da profecia. Nós estamos falando durante todo o mês de janeiro sobre o poder que existe na profecia. E semana passada, então, nós falamos como ver se cumprindo cada palavra que Deus tem para nós. Como enxergar cada palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Palavras, e nós falamos semana passada, tem 3 maneiras, sobretudo, de perceber o que Deus tem para você. Através da Bíblia, através de impressões do seu espírito e através de profetas que nos entregam palavras. Como que nós vamos ver essas palavras se cumprindo? Porque eu digo para os irmãos, eu tenho 26 anos, cresci num ambiente cristão. E toda a minha vida eu vi pessoas que receberam palavras e que elas não se cumpriram. Eu vi pessoas, eu já participei, eu já estive com pessoas que elas eram super talentosas, que elas tinham muita capacidade, que Deus falou palavra para elas e que elas não viveram essas palavras. Por que elas não viveram essas palavras? Porque todas as vezes que nós falamos sobre profecias, nós de alguma forma criamos um conceito que quando nós recebemos uma profecia, agora é obrigação de Deus de cumprir aquela profecia. Quantos concordam comigo que às vezes a gente tem esse conceito? Se Deus profetizou, o problema é dele, e agora ele tem que resolver tudo, e eu vou ficar aqui sentado no meu lugar, olhando as coisas acontecerem, e Deus vai ter que fazer. Mas isso não é verdade. Nós falamos semana passada, Jesus recebeu 365 profecias diretas acerca da vinda dele. Jesus recebeu 365 profecias no Velho Testamento. Sabe quantas profecias se cumpriram na vida de Jesus? Todas. Diga todas. Todas as profecias se cumpriram na vida de Jesus. Algumas profecias não tinham a ver com algo que Jesus fez. Algumas profecias foi um arranjo do próprio Deus, mas outras profecias tiveram a ver com o nível de disposição de Jesus de cooperar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos cooperadores do Espírito Santo. Diga assim, cooperadores. O que cooperador faz? Coopera. Mas tem gente que não coopera com o Espírito Santo. Quando Deus te dá uma profecia, a Bíblia diz que algumas profecias, lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 18, Jesus falou, eu vou ter que subir agora para Jerusalém, porque o Filho do Homem vai ser entregue, e lá ele vai morrer, vai padecer. Jesus estava dizendo que eu vou subir para o lugar onde a profecia pode se concretizar. Por isso eu quero dizer a você, há muitos cristãos que as palavras proféticas que Deus proferiu são de Deus, vêm de Deus, é o próprio Deus falando, mas elas nunca se cumprem. Por quê? Porque não há uma cooperação com o Espírito Santo para que as palavras se cumpram. Mas hoje eu quero ministrar para você sobre previsões proféticas. Nós estamos na primeira quinzena, no segundo domingo de 2018, e eu estava meditando em 2017, como que eu vou estabelecer os meus alvos? Como eu vou colocar os meus alvos? E quando você for embora, ali tem uma folha de alvos, mas se você gosta de anotar a palavra, eu quero te convidar até a abrir o seu bloco de notas, porque hoje eu quero ser muito específico com você. Hoje eu quero colocar aqui para você, e eu estava meditando, como é que eu vou estabelecer esses meus alvos? Passei um tempo de férias, e tiramos aí uns dias. Semana passada minha família, minha esposa não esteve aqui, porque eu fiquei com muita saudade dos irmãos, e como eu estava num lugar muito próximo, resolvi vir. Estive aqui, ministrei, ao término voltei para lá, né, e um tempo muito precioso, gente muito agradável, encontrei o André lá, inclusive, né, em um determinado momento, nos encontramos, passamos o dia na praia, né, André? A gente se viu o ano inteiro, mas ele não cansa de mim. Sexta-feira foi aniversário do pastor André, inclusive, se você não parabenizou o pastor André, depois você pode passar e dar um abraço nesse grande homem de Deus, que tem nos servido como pastor nessa igreja local. Estivemos juntos, tempo tão gostoso, alegre com as crianças, né? Estivemos ali até uma determinada ocasião, eu e o André fomos levar as crianças para a praia, e aí as crianças queriam enterrar alguém, e o André falou, pode me enterrar, e a gente começou a enterrar o André, só que, à medida que eu estava enterrando o André, as crianças saíram, e o André lá sendo enterrado, e ele começou a olhar com uma cara esquisita. Ele falou, está acontecendo uma coisa estranha, está todo mundo olhando para a gente estranho, porque olha para o lado. Eu olhei, estava eu enterrando o André, e o André... Estava o André deitado, sendo atolado, e eu enterrando ele. Ele falou, está estranho, está todo mundo olhando para a gente de uma forma meio esquisita. Eu estava lá, eu enterrando o André. Mas logo a gente resolveu esse problema, já saiu da...
E eu estava nesse tempo meditando como e o que estabelecer de alvos. E aí Deus falou comigo de uma forma muito clara: coloque todas as profecias que eu liberei ao seu favor como os alvos. Coloque as profecias, estabeleça aquilo que eu profetizei ao seu respeito. Coloque tudo aquilo que eu tenho dito ao seu respeito. O que Jesus cumpriu? Jesus cumpriu as 365 profecias sobre ele. E a vida de Jesus foi plena. Pastor, como eu vou ter uma vida plena, um 2018 pleno? Caminhando para as profecias que Deus tem liberado ao seu respeito. Se você viver tudo que Deus te prometeu, se você viver todas as profecias que Deus te falou, eu te falo, é o suficiente para você ter uma vida completamente plena. É mais que suficiente. E quando nós falamos sobre isso, hoje eu quero falar sobre previsões proféticas, ou alvos proféticos. O que eu posso prever, o que eu posso enxergar, o que eu posso estabelecer como alvos para 2018? As palavras que Deus te prometeu. E é interessante, porque às vezes a gente tem memória curta para as promessas de Deus. Às vezes a gente tem memória curta para as profecias de Deus. Eu tenho desenvolvido o hábito agora de gravar todas as profecias. E é interessante, irmãos. As últimas profecias que me entregaram, todas falam sobre a mesma coisa. E alguns profetas usam a mesma expressão. Uma irmã aqui da nossa igreja, tão sensível profeticamente, ela me entregou uma profecia tão profunda. Eu falei: pastor, eu vejo uma torre e tal. E eu falei: irmã, você grava e me manda? Ela gravou e mandou. Eu estava indo para um almoço com o pastor Wilson Negão. Você não pode perder essa semana, porque é um dos irmãos mais apurados profeticamente que eu conheço. Eu estava indo ouvindo essa profecia que ela tinha acabado de mandar. Eu sentei na mesa. O Wilson gosta de profetizar em local público, para o pessoal ficar olhando, a gente chorando, aquela coisa toda. E aí, eu estava ali. Ele começou a entregar uma profecia para mim. Ele falou: estou vendo uma torre muito grande e um farol, exatamente a mesma coisa que a irmã tinha falado. Aí eu fui viajar, fui para Macapá. O pastor falou: minha mãe é a profeta da cidade aqui. Minha mãe do Reteté. Eu falei: me identifico com você, que a minha mãe também é. Falei: minha mãe é aquela que os amigos pedem para orar. Eu falei: vou colocar ela para orar para você. Ela vai orar por mim. Ela usa expressões que eu tinha acabado de receber. O pastor Reinhard orou por mim, gravou a profecia. O pastor Wilson orou por mim, usou as mesmas palavras, as mesmas promessas, as mesmas... Agora, qual que é a questão? A questão é, teve ainda um outro irmão, né, um irmão chamado Ribeiro, que orou por nós lá na conferência de Goiânia, nem conhecia, falou: ore pelo irmão do lado. O irmão começou a profetizar, ficou uns 15 minutos profetizando, uma loucura. Agora, qual que é o problema? É que às vezes a gente tem memória curta para as profecias. A gente tem memória curta para coisas que Deus nos promete. Qual que foi o problema do povo de Israel? É que eles tiveram memória curta para as profecias de Deus. Qual que foi a solução de Jesus? Jesus tinha uma memória cravada em todas as promessas de Deus. A Bíblia diz que quando o povo chega diante da terra de Canaã, é separado um príncipe por tribo. Então 12 príncipes sobem para a terra. Josué e Caleb eram príncipes. Eles voltam. E o que 10 deles dizem? Deus nos colocou na maior enrascada. O que Deus tinha prometido? Vocês vão subir, vão conquistar a terra e eu vou dar tudo para vocês. A terra era tão abundante que a Bíblia diz que era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu fico lendo isso, o cacho de uva que eu compro, irmãos, cabe dentro da minha mão. E a Bíblia diz que essa terra era tão próspera, e a Bíblia diz que era terra de gigantes, os homens eram gigantes. E eles disseram: aos nossos olhos nós parecemos como gafanhotos diante dos homens. Josué e Caleb falaram: não. Lembrem das promessas, lembrem das profecias. Deus disse que essa terra seria nossa. Eles estavam firmados na profecia, mas toda a nação, sabe qual é o resultado dessa história? É que todos os homens, saíram mais de 600 mil homens do Egito. Sabe quantos entraram em Canaã? 2, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque eles não tinham memória curta para as profecias de Deus. Sabe por que Jesus cumpriu as 365 profecias sobre ele? Porque ele estava baseado nas profecias. Quando eu escuto as profecias, 2 profetas me entregaram seguidamente. Falou: eu vejo Deus colocando vocês na televisão. Eu vejo, e ontem de madrugada eu estava assistindo o programa da Bola de Neve, já estava enxergando lá. Eu não sei onde vai ser, não sei que TV vai ser, como vai ser, não tenho recurso para isso, mas eu sei uma coisa: eu resolvi acreditar naquilo que Deus disse ao meu respeito. Eu resolvi crer ao nosso respeito. Agora, a grande questão é que
Você não precisa desejar algo melhor do que aquilo que você foi criado para viver. Nessas férias eu fui no aquário, como sempre, o local que eu fico é em frente ao aquário, então toda vez a gente tem que ir lá para ver a mesma coisa. E eu fui, e tinha um tubarão, e a gente parou em frente ao tubarão, o tubarão estava paradinho, 2 tubarões assim, bem no cantinho do aquário, do que eles estavam. E aí alguém, acho que foi minha cunhada, a Bia, falou para mim, nossa, que dó que dá. Que a gente estava comentando depois, ela falou que dó que dá de ver tubarão, né, ali dentro do aquário, dá uma dó deles. Eu falei, que dó que nada. Eles comem na hora certa. Né? Chega na hora de comer, tem comida, não tem que passar pelo desafio do mar, não tem que enfrentar problema nenhum, não tem que ficar caçando ninguém, não dá nada, eles vivem bem. E aí, foi interessante porque Deus depois confrontou meu coração, e eu estava meditando sobre profecias, Deus falou para mim, o mesmo acontece com a gente. Você quer conforto, você quer ir para o lugar mais confortável, mas Deus quer te levar para o seu destino. O lugar mais confortável para o tubarão é dentro do aquário, mas o lugar do destino do tubarão é dentro do mar. E às vezes a gente só quer um lugar confortável. Mas eu te falo, tem como um tubarão construir o destino dele dentro de um aquário? Tem como um tubarão construir o destino dele, recebendo comida na hora certa, recebendo as coisinhas lá? Não tem. E eu te falo, aonde um tubarão está melhor? Dentro de um aquário ou dentro do mar? Aonde ele está cumprindo mais do que ele nasceu para ser? Aonde expressa mais do que ele nasceu para ser? Não é no lugar mais confortável, é no lugar do destino dele. Quero te falar, as suas profecias nem sempre vão te colocar em locais confortáveis, mas sempre vão te colocar no lugar do destino de Deus para você. E aí quando nós meditamos um pouco sobre isso, você pode transformar tudo que Deus disse ao seu respeito em certezas. E aí por que então, nos alvos que você vai colocar sobre 2018, você deve colocar as profecias? Porque toda profecia é certeza. Toda profecia é uma convicção. Se Deus te falou, aquilo não vai mudar. Se Deus te falou, é uma certeza que você pode depender. Se Deus te falou, você pode caminhar com certeza disso. Se Deus colocou no seu coração, se a palavra de Deus te diz algo, eu te falo, Paulo diz isso. Olha, se qualquer pessoa te falar qualquer coisa, estiver diferente da palavra de Deus, ainda que apareça um anjo, é mentira. Se a Bíblia está falando para você, olha, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Se aparecer um anjo e falar para você, não, é mentira, não vai acontecer mais. Você pode falar, mentira. A palavra de Deus é mais real que a aparição de um anjo. A palavra de Deus é mais real que qualquer outra coisa. Agora, por que você precisa de colocar nos seus alvos de 2018 todas as profecias que você recebeu? Porque todas as profecias que Deus tem ao seu respeito, elas são certezas. Você já viu quando alguém tem certeza de alguma coisa? Ontem eu discuti com a minha esposa. Eu estava, foi aniversário do Estevão, do filho do pastor Gustavo, e nós passamos o dia, ontem foi aniversário também do Hélio, só gigante faz aniversário em janeiro. O pastor Gustavo vai fazer aniversário dia 19 também, nós também já comemos uma carninha com ele, e o Estevão pediu para ir no parque, depois ele queria comer um rodízio japonês, a gente com muito sacrifício fez isso por ele, então ontem com muito sacrifício eu fui no rodízio japonês, estava lá com a minha família, e nós vamos no rodízio japonês em São Paulo, deixa eu fazer a propaganda aqui, chama Osaka, lá em Alphaville, Douglas, é o melhor japonês disparado da história, não tem nada que, se você gosta, então fica a dica aí para você, você vem no culto de domingo achando que vai receber só a palavra de Deus, ganha a dica do japonês ainda, hein? Que isso. E aí, eu falei, lá tem um camarada chamado Tiaguinho, ele é o Sushi Man, está entre os maiores, e não é caro. Bom, vou acabar a propaganda por aqui. Quando você for lá também, você pede o suco de lixia, que é maravilhoso. Acabou a propaganda, diga amém. E aí, quando a gente vai lá, tem um camarada chamado Tiaguinho, ele é um sushi man, e ele criou um sushi que vai goiabada, banana e creme cheese, e em cima eu sempre comia abacaxi. A minha esposa falou, é laranja. E eu estava falando com ele, na mesa lá do japonês, do outro. Eu falei, não, lá é tão gostoso aquele negócio, tem abacaxi. Ela falou, é laranja. Eu falei, tem abacaxi. Ela falou, é laranja. Eu falei, tá bom, vou ligar para o meu gerente, que é meu amigo. Liguei para ele. Eu liguei lá, falei, tudo bem, é o seguinte, eu estou discutindo com a minha mulher aqui. Queria resolver essa discussão. O que tem em cima do negócio? O que ele falou? As mulheres sabem, só foi mulher que respondeu agora. O marido sempre está errado, né?
Ela falou, é laranja. Por que eu estou falando disso? Meu Deus do céu. Não, não é isso não. Ah, eu estou te dizendo, quando você tem certeza de uma coisa, aí ela tá, eu lembrei agora, você vê? Ela falou, eu tenho certeza. Eu falei, eu também tenho certeza, mas a minha certeza era meio maquiada. Eu falei para ela, para mim aquilo sempre foi abacaxi, não vai deixar de ser abacaxi. Mas era laranja. Ela falou, eu aposto R$300 com você. Se você perder, você tem que me dar 300. Eu falei, e se você perder? Não, aí eu te dou o que você quiser. Você acha que eu não ia entrar nessa aposta, Douglas? Que eu quiser. Aí, mas ela tinha certeza absoluta. O que aconteceu, eu perdi. Quando nós falamos sobre as promessas de Deus, por que você deve colocar as promessas? Você já viu alguém com certeza de algo? Alguém com certeza de algo, ele está disposto a dar vida por aquilo que ele tem certeza. Ele está convicto que aquilo vai acontecer. Quando você coloca no seu 2018 as promessas de Deus para a sua vida, você pode ter certeza. Alguém fala, não vai. Vai. Não tem jeito. Tem. Minhas finanças Deus vai mover, não tem jeito. Olha aqui o extrato. Deus falou comigo, eu tenho certeza. Pode ligar lá para o céu agora, perguntar para o gerente. Olha, Deus vai fazer na minha casa. Não vai. Deus vai fazer no meu casamento. Não vai. Irmãos, eu fiquei tão alegre, porque esses dias teve um grande homem de Deus que ele divorciou da esposa. Mas a esposa tinha certeza que Deus ia fazer. E todo mundo estava ao redor e dizia, jamais vai acontecer. Passaram, se eu não me engano, 5 anos. Agora, esses dias atrás, eles se casaram de novo. Sabe o que é interessante? Aquela mulher, certamente, ela tinha uma certeza. Ela estabeleceu a promessa, ela tinha certeza. Ah, não vai, eu tenho certeza. Ah, mas está namorando com outra mulher, não tem problema. Se Deus falou comigo, se é uma profecia, se Deus falou ao meu coração, se está na palavra de Deus, eu tenho certeza, vai acontecer. E sabe o que acontece? Deus honra a fé. Eu tenho certeza que em diversos momentos do ministério de Jesus, Jesus era homem, ele foi submetido às mesmas provações que nós. Várias vezes Jesus talvez Jesus possa ter tido dúvidas. Não incredulidade, porque ele não pecou, mas a dúvida é inerente ao ser humano. Ele pode ter tido alguns problemas, mas Jesus tinha certeza. Aquele que liberou 365 profecias do Velho Testamento sobre a minha vida, eu tenho certeza, Ele é fiel para cumprir cada uma dessas profecias na minha vida. Eu te falo, qual é o seu nível de certeza das profecias de Deus para a sua vida? Qual é o nível de certeza que você tem sobre aquilo que Deus tem te prometido? Você pode transformar tudo que Deus tem te falado em certeza. Você pode colocar no papel tudo que Deus te prometeu, todas as profecias, e crer, elas são reais, são certeza. E quando nós falamos sobre isso, baseie seus alvos em profecias, porque basear os seus alvos em profecias é basear-se em certezas e não em possibilidades. Lá em Mateus capítulo 2, verso 11. A Bíblia fala do nascimento de Jesus em Mateus 2,11. E olha o que a Bíblia diz. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem que ofertou isso aqui para Jesus? Os magos. Quando meditamos no Evangelho de Mateus, ali está o livro que manifesta a realeza de Jesus. Logo no início de Mateus tem a genealogia de Jesus, que passa por Davi. Por que Jesus é rei? Porque ele é da linhagem de Davi. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Porque ele é filho de Davi pela linhagem de Davi. Jesus tem sangue de nobreza. Na sua humanidade, houve sangue de nobreza. Há sangue de nobreza, melhor dizendo, porque Jesus está vivo no corpo humano à destra de Deus Pai. Há sangue de nobreza em Jesus. Reis possuem genealogia. Ele é chamado de filho de Davi. Quando Jesus nasce, 3 reis magos seguem a estrela. E eles ofertam. Eu estou te falando aqui que os seus alvos devem se basear em profecias, porque isso é certeza e não possibilidade do que vai acontecer. Não é se vai dar certo. E quando Jesus nasce, 3 magos seguindo uma estrela foram adorar ele. Agora eu te falo, alguém vai adorar um bebê qualquer? Nasce um bebê, vamos adorar.
Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que Herodes, sabendo disso, ele manda matar todas as crianças. Alguém tem medo? Será que algum governante tem medo de um bebê qualquer? Ah, nasceu um bebê, eu vou mandar matar todos os bebês, que vai que ele vira rei no meu lugar. Por que os magos foram adorar Jesus? Porque ele era rei. Por que Herodes teve medo de Jesus? Porque ele era rei. Jesus não foi alguém que nasceu e depois se tornou um rei. Ele era um rei que nasceu. Jesus não era um bebê que nasceu e depois ia virar rei. Jesus era um rei que nasceu. Sabe o que isso nos mostra? Que Jesus não era algo que ele ia se tornar, ele já era. Sabe o que eu te digo sobre as suas profecias? Você já é tudo aquilo que Deus disse que você é. Jesus já era tudo aquilo que Deus dizia que ele era. Ele era um rei que nasceu. Vira para quem está do seu lado e diga: você não vai se tornar, você já é. Jesus já era. Você entende? Quando ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, ele já era rei. Num lugar tranquilo, ele já era rei. Por quê? Porque toda a profecia já estava sobre ele. Ele já era rei, apesar de ser uma criança, estar num lugar simples, estar ali e não ter nascido num lugar sofisticado. Houve os magos adorando, Herodes com medo. Por quê? Porque ele já era aquilo que Deus tinha criado ele para ser. Eu quero te falar, você já é aquilo, você já tem tudo, já está sobre você, tudo aquilo que Deus te criou para ser. Então, as suas profecias, quando você baseia o seu ano de 2018 em profecias, você não está baseando o seu ano em possibilidades. Jesus não foi criado com a possibilidade de ser rei. Jesus foi criado um rei. Você não foi criado com a possibilidade de se tornar. Você já foi criado para ser. Você foi criado sendo. Quando nós ouvimos uma profecia, a profecia não fala sobre possibilidades. Profecias falam sobre certezas de Deus para a sua vida. Quando Deus está falando algo ao seu respeito, Ele não está falando da possibilidade, Ele está falando de quem você é. Sabe por que eu amo a Bíblia? E ontem nós tivemos a formatura, formamos 148 alunos na escola de ministérios. E ontem foi a formatura mais linda que nós já tivemos. Todo mundo de beca. Depois, se tiver foto aí, passa umas fotos aí. E é interessante, sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você descobre quem você é. Porque quanto mais você descobre quem Deus é, mais você descobre quem você é. Sabe o que as profecias fazem com você? Elas tiram as possibilidades daquilo que você vai se tornar. E elas colocam certezas daquilo que você já é. Quando você vai fazer previsões sobre o ano de 2018, você fica fazendo possibilidades do que suas finanças podem ser. Possibilidades do que a sua família pode ser. Mas Deus sempre, através de menções proféticas, remove possibilidades do que você pode ser. Certezas daquilo que você já é. Então, basear a sua vida em profecias é basear a sua vida em certezas. Quando nós baseamos a vida em profecias, segundo aspecto, profecias é uma maneira de nós descansarmos. Tudo aquilo que nos dá a possibilidade de perdermos se torna um cansaço. Qual que é o problema de muitas pessoas? É porque quando você crê nas palavras de Deus, as profecias como certezas, você descansa naquilo que já é. Você está descansado naquilo que Deus já vai fazer. Em 2018 eu quero te falar, você pode estar descansado daquilo que Deus já vai fazer. Quando ontem mesmo a gente estava lá no parque, e aí tinha uma bolinha lá, e a gente começou a bater uma bola, e eu estava sozinho. Daqui a pouco chegou as crianças, eles falaram, vamos jogar bobinho. Uma coisa é você jogar a bola descansado sozinho. Ninguém quer te roubar a bola. Outra coisa e outro ambiente é quando você joga com medo de alguém te roubar a bola. Quando nós falamos sobre profecias, nós podemos estar descansados, que ninguém vai roubar a bola de você. Quando Deus te fala algo, é por isso que você não precisa de competir com ninguém. Ah, você pastor, vamos ver se eu vou ser na frente daquele irmão, vamos ver se eu vou frutificar mais, vai como está a célula dele. Não, você está descansado. O irmão não vai roubar a bola que é sua. No aspecto profético, cada um tem uma bola. Ah, Deus me prometeu algo, eu vou fazer algo. Aí criam até música para dizer, uma chance igual a essa, talvez eu nunca tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aí alguém diz para você, é a sua última oportunidade, é a sua última chance. Se você não fizer, acabou para você. Aí o que você olha?
ah não, minha bola vai ser roubada. Não. Quando nós falamos sobre profecias, ela nos leva a descansar em Deus. Isso aqui vai acontecer. Quando você recebe palavras proféticas, olhar para as profecias é descansar que nada pode roubar o que Deus planejou a seu respeito. Em 2018, se você colocar nos seus alvos tudo aquilo que Deus tem dito ao seu respeito, você pode descansar que nada vai roubar o que Deus falou ao seu respeito. Nada tem poder de tirar o que Deus falou. Há uma menção de prosperidade de Deus sobre você, nem o governo, nem a economia do país, nem o que nós vamos viver, nada, nem a concorrência, nem nada. Foi Deus que falou, você pode estar descansado. Deus falou algo acerca do seu casamento, você pode estar descansado. Agora, o que acontece, como nós falamos semana passada, nós somos cooperadores dessas palavras. Nós descansamos nelas, mas o descanso bíblico não é passividade. O descanso bíblico é se mover em Cristo. Por que nós não guardamos mais o sábado? Por que na nova aliança Jesus, ele estabelece agora um padrão que é maior que guardar o sábado? Talvez alguém se sinta muito espiritual em guardar o sábado em relação aos demais, mas Jesus estabeleceu uma maneira mais espiritual. O sábado era para o descanso, a maneira mais espiritual é viver em Cristo. Vivendo em Cristo, você está vivendo no descanso. Como é que eu me descanso? Quando você corre para essas palavras proféticas, você está descansado. Por quê? Porque Cristo sempre está apontando a direção do seu destino. E quando você caminha para o seu destino, você está descansado na direção que Cristo te aponta. Quando nós falamos sobre isso, essa semana eu estava meditando e lendo números, e eu até ministrei aqui para você algo de números, e em números é interessante. A Bíblia fala que um rei chamado Balaque contrata um pseudo-profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E esse rei chamado Balaque, ele estava com medo de perder a guerra para o povo de Deus. Então o rei chamado Balaque chama Balaão e ele fala para Balaão o seguinte: eu preciso que você amaldiçoe o povo de Deus. Por que eu digo pseudo-profeta? Porque esse cara topa amaldiçoar o povo de Deus. E então o rei fala para ele: eu vou te contratar, eu vou te pagar. E a Bíblia diz que quando chega o primeiro grupo, ele diz: não vou fazer. Mas aí a Bíblia diz que depois chegam príncipes do povo, e ele fica constrangido, ele fala: tá bom, vou amaldiçoar o povo. Mas quando nós lemos números, nós vamos voltar um pouquinho, vamos ver nos capítulos, um povo completamente distante de Deus, um povo perverso. Nós vamos ver um povo murmurador, nós vamos ver um povo que diversas vezes no deserto se levanta contra Deus, um povo que faz para si uma imagem, um povo que constrói um bezerro, um povo completamente devasso. Esse rei, olhando isso, Balaque falou: certamente, se esse profeta amaldiçoar esse povo, olha a vida desse povo, eu vou ganhar a guerra. E a Bíblia diz então que esse rei agora, ele pede, e durante 3 vezes o rei insiste que o profeta Balaão amaldiçoe o povo de Deus. E qual foi o resultado durante 3 vezes? Não deu certo. Deus diz: eu já liberei uma palavra sobre eles, não tem como retirar a palavra que eu liberei. Sabe o que são profecias? Palavras que Deus liberou ao seu respeito. Deixa eu caminhar com você, porque é muito interessante. Lá em Números, capítulo 22, verso 6, o pessoal da mídia me acompanha. Números, capítulo 22, verso 6, é a primeira vez que Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz então: vem pois agora, o rei Balaque diz para ele: rogo-te, 22, 6, Números 22, 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aí lá no verso 7, no capítulo 23, verso 7, ele vai tentar amaldiçoar o povo. A Bíblia diz: então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Aqui Balaão está dizendo: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que esse povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste.
E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então, esse povo tem uma profecia. Eles têm uma palavra, que eles seriam um povo numeroso, poderoso. Mas eles pecam. E aí esse rei fala, é uma oportunidade de amaldiçoar esse povo, porque Deus vai retirar a palavra. Quando esse pseudo-profeta, e agora Deus toma a boca dele, e ele vai amaldiçoar o povo, ele bendiz o povo. E o rei termina dizendo para ele: eu te contratei para amaldiçoar o povo, como é que você está abençoando? Ele está dizendo: não tem como amaldiçoar esse povo. Eles receberam uma profecia da parte de Deus. Há algo que já é concreto sobre eles. Há algo, não é uma possibilidade que se cumpra. Deus já liberou algo que é concreto. Mas aí o rei Balaque não desistiu. Lá no capítulo 23, verso 18, ele fala: eu vou te levar para outro lugar. Daqui talvez não deu, mas eu vou te levar para outro lugar para você amaldiçoar esse povo. Então no capítulo 23, verso 18, então proferiu a sua parábola, agora de novo, em outro lugar: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Agora de novo, em outro lugar. Olha o que o profeta está dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como de um boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como a leoa e se erguerá como o leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Aqui novamente alguém está indo contra uma profecia. Olha aqui, eu quero dizer para você: ainda que o inferno inteiro queira ir contra profecias que Deus liberou contra você, não vale encantamento contra a sua vida. Deus está dizendo, não tem como. Aí o rei Balaque não desiste. Ele fala: não tem jeito, olha a vida desse povo, você não está conseguindo enxergar direito. No meio do arraial, esse povo tinha se envolvido com mulheres de outros povos. Esse povo tinha feito tudo que era de pior. Aquele rei falou: não tem jeito, esse Deus tem que estar irado com eles. Ele falou: vamos para outro lugar agora, para o lugar mais alto, onde você vai ver todas as tribos acampadas. Aí, lá em Números, no capítulo 24, ele vai para a terceira vez para amaldiçoar o povo. Em Números 24, no verso 1, a Bíblia diz: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso que cai, e se lhe abrem os olhos. Olha o que Deus vai dizer agora acerca desse povo. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedro junto às águas, de seus baldes manarão águas, e suas sementes estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, relembrando a profecia. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como a leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Nessa última vez, alguém querendo quebrar uma profecia de Deus, o profeta é colocado no local mais alto. Israel se acampava voltado para dentro do tabernáculo. Era o único povo que se acampava voltado para dentro. Mas é interessante, eram 12 tribos. Então faziam grupos de 3 tribos. 3, 6, 9, 12. Só que havia uma tribo que era maior no acampamento. E no momento que as tribos se colocavam de cima, você imagina que havia 3, 6, 9. E uma tribo, um grupo de 3 com tribos maiores. E agora, então, se formava uma parte que era maior. Olhando de cima, sabe o que isso vira? Uma cruz. Quando o profeta vai amaldiçoar, ele olha, ele enxerga uma cruz. E
quando ele enxerga a cruz, ele fala, esse povo não pode ser amaldiçoado. Sabe o que eu quero dizer para você? A convicção do cumprimento das profecias de Deus na sua vida estão relacionadas à cruz. A cruz é a certeza de que tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Quando nós olhamos para a história do povo, nem o pecado teve poder de apagar as promessas. Quando nós olhamos para a história do povo, nada teve poder, nenhum inimigo teve poder. Ontem à noite eu assisti uma pregação que um irmão me enviou, e aí o pregador começou a falar sobre o rei, e que o rei é tomado à força, e ele estava dizendo, e tudo que é no reino de Deus é com muita luta, com muito sangue, e aí eu falei, eu não quero interpretar mal, mas aquela pregação já estava me soando estranho, porque eu falei, na verdade não é isso, mas na verdade eu quis ficar até o final, porque era um pregador muito interessante, eu falei, vai sair de alguma coisa daí. Ele falou, todo reino foi conquistado por sangue. E o reino que nós fazemos parte também é conquistado por sangue. Mas não é o seu e nem o meu sangue. O reino que nós estamos edificando é conquistado pelo sangue que já foi vertido na cruz do Calvário. É interessante, porque promessas não podem ser roubadas. Profecias não podem ser roubadas. O pecado não tem poder de roubar as suas profecias. O pecado tem poder de roubar a sua fé, mas não suas profecias. Quando Deus te libera algo, nada tem poder de roubar isso. Talvez você diga, pastor, mas eu conheço alguém que na fé ele se desanimou, e aí Deus tirou a profecia. Não, Deus não tirou a profecia, ele que perdeu a fé. Tudo que Deus fala para alguém não pode ser revogado. Deus te criou e Ele não revoga o motivo pelo qual Ele te criou. Deus não criou ninguém para ser coitado. Deus não criou ninguém para ser miserável. Deus não criou ninguém para passar necessidade. Deus não criou. Por que as pessoas são assim, pastor? Tem a palavra de Deus sobre elas. Por que essas profecias não se cumprem? Deus não tirou essas palavras em nenhum momento. Elas que perderam a fé. A tentativa do diabo é de nos fazer perder a fé. E aí qual que é o problema de alguém? É que na caminhada, quando ele falha, ele acha, Deus tirou essas profecias, é por isso que ele não vive. Porque ele perde a fé. E quando não tem fé, então aquilo não pode ser cumprido. Mas eu quero dizer a você, todas as palavras que Deus tem liberado ao seu respeito, elas são verdadeiras e elas vão se cumprir. Todas as palavras proféticas, todas as impressões do seu espírito, tudo que Deus já te falou, tudo que a palavra de Deus promete, é real e vai se cumprir. É verdadeiro. E quando nós falamos sobre isso, profecias geram certezas e exclusividade. As profecias te afirmam, você não é mais um número. Você não é mais uma pessoa que Deus criou. Você não é mais alguém simplesmente. Você não é só mais um. Não, profecias são a maneira de Deus tratar conosco de maneira exclusiva. Por quê? Porque só pode ser exclusivo aquilo que não pode ser roubado. Por que profecias não podem ser roubadas? Porque elas demonstram a sua exclusividade, porque elas demonstram que Deus criou algo especialmente para você, que Deus arquitetou um projeto para você, de que há coisas que Ele reservou e estão reservadas para você. Agora o que você precisa fazer? Em 2018, se levante e abrace o seu chamado. Em 2018, se levante e abrace aquilo pelo qual Deus tem falado ao seu respeito. Em 2018, se levante. Quais são as profecias de Deus para você? Quais são as profecias de Deus para a sua casa? Quais são as promessas de Deus? Em 2018, é o tempo de você se levantar e abraçar o chamado de Deus, com certeza de que tudo aquilo que Ele profetizou ao seu respeito é real e é verdadeiro. E mais do que isso, vai se cumprir. Quando nós nos levantamos então e abraçamos o nosso chamado, por quê, pastor? Porque quando nós falamos sobre profecias, da exclusividade de Deus para você, Deus conhece você. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o número do seu telefone. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o número do seu CPF, do seu RG. Deus conhece você completamente. As profecias são uma maneira de Deus dizer, eu conheço você.
eu conheço a sua história. E quando eu te prometo, eu prometi sabendo quem você é. Eu te prometi sabendo quem você é. Eu te prometi conhecendo você plenamente. Eu te liberei palavras. Eu profetizei sobre a sua vida, conhecendo a sua história. Sabe o que aqui Deus estava falando na boca de Balaão? Eu já sabia tudo que esse povo ia fazer. Eu já conhecia toda a história desse povo. Mas acaso eu falaria e não faria? Acaso eu diria e eu não cumpriria aquilo que eu falei? Eu quero dizer para você, todas as profecias de Deus vão se cumprir na sua vida. Agora, nós precisamos de nos levantar e abraçar. Talvez não acreditem. Talvez se julguem desqualificados para viver essas promessas. Talvez você olhe para você mesmo e você acha que tem tempo perdido demais. Talvez você olhe para você mesmo e você julgue que não há potencial em você, que não há possibilidade em você. Eu quero te falar, não é possibilidade de dar. Não olhe para aquilo que Deus disse como uma possibilidade. Olhe para aquilo que Deus disse como uma certeza. Já aconteceu, já fez. Você só precisa de abraçar isso. Você só precisa se agarrar nisso. É profético. E quando nós falamos aqui de escrever profecias, e esse ano eu quero te incentivar a isso. Porque é profético escrever profecias. É interessante porque Jesus cumpre profecias e tudo que Jesus cumpre está escrito. Eu não quero colocar superstição acerca disso, que agora você tem que ficar escrevendo tudo que Deus te falar, mas é uma boa cultura você fazer isso. Não quero colocar alguma superstição de que alguém te entregou uma palavra, você tem que escrever o que Deus colocou no seu coração, mas quero te falar que é uma ótima cultura você escrever tudo que Deus tem falado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe por quê? Porque você está escrevendo certezas. E quando você escreve essas certezas, quando você medita nelas, elas enchem o seu coração de fé. Elas movem o seu coração para um nível de fé maior. Quando nós falamos sobre essas profecias de Jesus, Jesus cumpre todas as profecias. E eu tenho orado nesses dias, Senhor, eu quero cumprir todas as profecias que o Senhor tem falado a meu respeito. Eu quero viver todas as profecias que o Senhor tem falado a meu respeito. E eu te falo, se não hoje, quando? Se não agora, quando? Em 2018 é um tempo oportuno para você viver essas profecias. Nós vamos estar aqui essa semana inteira. Em 2018 Deus quer usar a sua boca como uma boca profética. Deus quer usar a sua boca para proclamar aquilo que é profético. Roubaram o carro de uma irmã essa semana aqui na igreja, eu estou declarando que vai achar toda vez que eu penso nisso. E aí eu fui conversar com alguém e falou, mas desse jeito não acha. Definiu. A nossa boca é uma boca profética. O que é uma boca profética? É uma boca que sempre vai declarar aquilo que Deus declara. Então é uma boca que sempre está falando de certezas daquilo que Deus já fez. É uma boca que sempre está proclamando certezas daquilo que Deus já liberou ao seu respeito. Eu quero te falar, talvez você tenha timidez de falar algo, e eu tenho timidez de declarar coisas que eu mesmo acho sobre mim. Mas eu tenho muita ousadia para liberar tudo aquilo que Deus acha sobre mim. Tudo aquilo que Deus já falou sobre mim. E tudo aquilo que já é real sobre mim. Quando nós falamos sobre isso, lá no final, nós fazemos todo ano culturalmente. E essa semana vai ser a última semana que eu te impulsiono a fazer isso. Depois nós vamos entregar, e nós como pastores temos um tempo de oração. Nas 40 horas de jejum nós entregamos, que finaliza as 40 horas de jejum, é lá na primeira semana de fevereiro, é onde nós colocamos esses alvos. Finaliza janeiro, nós finalizamos, e eu quero te incentivar a colocar como os alvos de 2018 o cumprimento das profecias de Deus para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças, para a sua família, e você se mover no ano de 2018 com a certeza de que não há nada que possa revogar as palavras de Deus sobre você, sua casa e sua família. E nós colocamos ali 4 grupos de alvos. Para encerrar, eu quero te falar sobre eles. Primeiro, no relacionamento para com Deus. Coloque as profecias que você tem acerca do seu relacionamento com Deus. Quais profecias? As que estão na Bíblia. As que você já sentiu no seu espírito. Eu quero te dar algumas dicas aqui. Primeira coisa que você pode colocar no seu relacionamento com Deus, que é uma profecia e vai acontecer em 2018. Eu vou ser mais íntimo de Jesus. Eu vou ser amigo próximo de Jesus. É uma profecia. Você pode declarar isso em 2018. Eu vou ser amigo próximo de Jesus. Você sabe, na Bíblia tem muita gente que conheceu Jesus, mas pouca gente é conhecida por Jesus. Muita gente conhece, mas pouca gente é conhecida dele. Quem essa muita gente conhece? A multidão conhecia Jesus, mas Jesus não tinha contato próximo com a multidão. Os discípulos conheciam.
Jesus certa vez disse, olha, eu dizia que vocês eram meus servos, mas agora eu vou mudar. Eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que está no coração do seu Senhor, mas o amigo conhece. 2018, coloca essa profecia para você. O que Deus já te falou? Você ia ter muita fome da glória dele. Isso não é força natural sua. Coloca em 2018, eu vou ter fome da presença de Deus. Eu vou acordar de manhã. Eu vou ter apetite. Eu vou ter paixão pela glória de Deus. Não é função. E aí, coloca isso. Coloca, eu vou ser íntimo de Jesus. Aí coloca também, dentro disso, não é função dos meus pastores ou líderes. Sabe por que nós não somos mais íntimos de Jesus? Porque o tempo inteiro a gente acha que tem alguém. Mas quero falar, Deus quer banir todo intermediário. A profecia do véu rasgado é você e ele, face a face. Não é ele um pastor e você. Não é ele um líder e você. Coloca como profecia, eu vou ser amigo íntimo de Jesus. Eu vou ser alguém que onde chega, exala a presença de Jesus. Lá no seu relacionamento para com Deus, que é o primeiro grupo de alvos que nós colocamos nessa folha, eu te impulsiono a colocar as profecias que Deus tem colocado no seu coração. Em Hebreus 10, 20 tem uma profecia sobre nós. Essa profecia diz, buscarei experiências, aqui falando sobre buscar experiência, acho que Jesus, Hebreus 10, 20 a 22 diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É uma profecia, você vai conhecer o Santo dos Santos. Coloca em 2018, eu vou conhecer Santos dos Santos. Irmão, Santo dos Santos não é em vigília, não é em dia de culto somente. Santo dos Santos fala de um relacionamento pessoal, íntimo. É uma profecia de Deus para você. Coloca isso. Segunda coisa que eu te aconselho a colocar, segunda profecia, eu vou desfrutar de tudo que a graça me dá acesso. Irmãos, nós estamos falando sobre a graça, mas a graça é uma revelação profunda, que um pequeno grupo de cristãos lamentavelmente tem. A maioria dos cristãos não conhece. Eu quero te impulsionar, essa é uma promessa. Romanos 8,32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A Bíblia está te prometendo que você vai desfrutar dessa verdade, você vai desfrutar da realidade de saber, ele entregou Jesus por mim. Eu disse para você um tempo atrás, faleceu o filho de um amigo nosso, e é impossível lembrar desse amigo sem lembrar dessa cena, do filho. E ele nem entregou o filho por causa de mim. Se ele entregasse, você pode ter certeza, eu ia meditar nesse cara todo dia. Eu ia meditar no amor desse cara todo dia. Se por algum motivo, jamais vai acontecer, mas por algum motivo alguém desse o filho por mim, todo dia eu ia meditar nessa pessoa. Todo dia lembrar dela, a graça de Deus coloca como um alvo para com Deus. Pastor, eu não consigo amar a Deus, é porque você não medita no quanto você é amado por Ele. Mas quando você ficar meditando no quanto Ele entregou Jesus por você, não tem como ser indiferente a alguém que deu o filho por você. No seu relacionamento para com Deus, essa é uma profecia. Você vai desfrutar da graça de Deus profundamente. Coloca talvez lá um terceiro tópico. Farei devocional diário. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz, mas que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Tem uma profecia, você não vai ter que ficar forçando para fazer devocional. Você vai acordar, você é um Espírito com Ele. Quem é casado sabe, depois que você casa, você não faz mais nada por vontade própria. Quem é casado sabe, quando você se casou, você definiu, não é mais só a minha vontade, é a vontade da minha esposa. Essa é uma profecia que ele está dizendo, você se ajuntou comigo, você é um só Espírito comigo. Agora não é só você, sou eu que vivo em você. Então, agora que eu vivo em você, então você não faz só o que você quer fazer, você faz o que eu quero fazer. E coloca como alvo seu, no seu relacionamento para com Deus, eu vou fazer devocional diário. Esses dias um pastor chegou para mim, ele estava conversando com um discipulador aqui da igreja, e falou, você sabia que esse irmão trabalha de madrugada, e ele acorda 1 hora mais cedo para orar? E ele falou para mim, e eu fiquei todo alegre, falei, uau, esse irmão acorda 1 hora mais cedo, ele trabalha de madrugada. Depois eu falei, olha que conversa boba a gente está tendo, isso aqui devia ser a realidade de todo cristão. Quando o irmão fala para você, acorda 1 hora mais cedo para orar, você fala, uau, que legal, irmão. Bacana, hein? 10. É quando a Chloe mostra alguma coisa que ela conseguiu, que você olha e fala, e aí você fala, demais, filha, muito bom. Coloca isso. Quero te falar, não há vida cristã sadia se você não se disciplinar. Acordar todos os dias mais cedo, ter o seu tempo com Jesus. Coloca aí outro alvo que é uma profecia.
que eu acabei de ler aqui. Eu vou tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Eu vou para a compra, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo, o que a gente vai comprar? Eu vou trabalhar, o Espírito Santo está comigo. Eu vou pescar, o Espírito Santo está comigo. Eu entro no banheiro, o Espírito Santo está comigo. Eu vou navegar na internet, o Espírito Santo. Bacana a gente está aqui. Eu vou assistir uma série, o Espírito Santo está comigo. Eu vou escutar uma música, o Espírito Santo está comigo. Esses dias eu estava ouvindo a rádio, e aí parece que tem uma irmã aí que está cantando sertanejo agora, que ela foi traída pelo marido, ela só canta isso agora. E aí na música é a amante falando para outra. Eu até esqueci, é aqueles negócios que ficam na cabeça. Não me lembra não, que vai demorar. Você vai ouvir uma música, o Espírito Santo está com você. Amém? No seu segundo grupo de alvos, para com a sua família. Atos 16, 31 tem uma promessa. Pastor, que alvos eu vou colocar na minha família? Atos 16, 31 diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não tem opção, é promessa. É certeza, sua família vai congregar com você. Seus pais virão, seus filhos virão, seus irmãos virão, seus cunhados virão, todos congregarão com você. Você crê? Diga amém. É promessa. Troque as possibilidades pelas certezas da palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Para com a sua família, coloque algumas promessas. Eu vou ver a salvação de toda a minha casa. Para de emprestar sua boca para o diabo. Para de emprestar sua boca para... O diabo gosta de te mostrar possibilidades. Deus sempre te estabelece certezas. Quem é poderoso nunca te dá possibilidade. Quando alguém não tem dinheiro, você fala, você vai me pagar? Ele fala, vou ver. Possibilidade. Se essa semana der, eu te pago. Quem é poderoso só trabalha com certeza. Você vai me pagar? Terça-feira está na sua conta. Pode abrir terça-feira, vai estar lá na sua conta. Sabe o que eu quero te falar sobre a sua família? Toda a sua família vai se converter. Não é uma possibilidade a conversão da sua família, é uma certeza da palavra de Deus. Seu marido vai vir, sua esposa vai vir, eles se converterão. Lá nos seus alvos, coloca, vou me tornar um referencial dentro de casa. Isso é promessa da Bíblia. Jesus falou, não sejam como os fariseus, que é um sepulcro caiado, é bonitinho por fora e podre por dentro. Tem muita gente que é bonitinho na rua e podre em casa. Tem muito marido que é bonito para os outros, é podre em casa. Tem muito pai que é bonito e podre por dentro. Nós estamos na era da pornografia. Mais de 70% dos homens, pesquisas dizem, confessam que são viciados em pornografia. Ou que acessam pelo menos de tempos em tempos. Sabe o que é isso? É algo bonito por fora e podre por dentro. Coloca nos seus alvos. Eu vou me tornar um referencial dentro da minha casa. Isso é uma promessa de Deus para mim. Se você é marido, tem uma promessa de Deus. A Bíblia está dizendo que você vai ser como Jesus é. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se você é mulher, tem uma promessa de Deus para você. Você pode colocar nos seus alvos. Talvez você não consiga se submeter. Às vezes é difícil se submeter. Pastor, se tivesse um marido igual o meu, mas é uma promessa que Deus vai te dar espírito de submissão. É uma promessa. Você não conhece meu marido, pastor? Eu conheço a promessa. Não me interessa quem é seu marido, eu conheço a promessa. E se tem uma promessa para você, você pode se tornar tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode se tornar. Lá nos seus alvos familiares, coloca que o seu casamento vai ser o melhor lugar do mundo, é promessa. Coloca que você vai ser um referencial dentro da sua casa, que você vai fazer devocional com seus filhos, com a sua esposa. Coloca isso, minha casa vai ser um ambiente de glória. Meus familiares vão me ver cheios da glória. Meus familiares vão ver eu radiando a presença lá dentro de casa, na cozinha, no dia a dia, nas férias. Eles vão ver alguém cheios da presença do Espírito Santo. E toda a minha família vai se converter. E nós vamos ser uma maneira de curar essa geração. Eu dizia para os casais jovens esses dias, como que se destrói uma nação? Destruindo as famílias. Como se constrói uma nação? Construindo famílias. Esses dias, o Denilson e a Vilma pediram para orar. Quantos anos de casamento, Denilson? 29 anos. Veio ele, a esposa e as 3 filhas. As filhas, 2 delas já vão se casar esse ano. E eu estava falando para ele, glória a Deus, obrigado por isso.
Às vezes você acha que contribuição é só você sair sapateando. Tem gente que sapateia. Eu conheço irmão que era presbítero com a casa destruída. Conheço irmão pastor, casa destruída. Conheço gente que estava na igreja pregando com casa destruída. Coloca esse ano, vou consertar minha casa. A melhor maneira de nós consertarmos no Brasil é consertando a nossa família. É 29 anos você mostrando para os seus filhos. 29 anos eu estou aqui, casado com a mesma mulher. Já passamos por dificuldades, mas não abri mão. Sou fiel a ela, ela é fiel a mim. Isso é algo poderoso. Coloca, meu casamento vai ser o melhor lugar do mundo. Minha casa vai ser o melhor lugar do mundo. Terceiro grupo de alvos e penúltimos, meus alvos financeiros e profissionais. Coloque as promessas sobre as suas finanças. Quais promessas, pastor? Lá em Deuteronômio 15:6 diz: porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre você. Coloca lá, eu vou ter para dar emprestado. Eu vou ter para pagar a conta do restaurante. Eu vou ter para ajudar o outro. Eu não vou precisar de ficar pegando, mendigando. Eu vou ter para dar no ano de 2018. Você crê nisso? Diga amém. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Coloca, eu vou dar para gente pobre no ano de 2018. É uma promessa da palavra de Deus. As irmãs ficam aqui pedindo no final do culto para você dar uma cesta básica. Coloca um alvo. Eu vou dar 10 por mês. Sabe por quê? Porque é uma promessa da Bíblia. Eu vou ter para dar emprestado. Segundo ponto aí dos alvos financeiros: crescerei em excelência, me tornarei alguém influente naquilo que faço. Mateus 6:10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você acha que fazer a vontade de Deus é só dentro da igreja? Não, fazer a vontade de Deus tem a ver com você crescer em excelência profissional. Pastor, por que a mídia é um lixo? Quando nós olhamos para a mídia brasileira, ela é pretensiosa, problemática, só fica passando besteira. Por quê? Porque quem domina os meios de comunicação são pessoas que não têm o coração de Deus. Quando você se tornar o melhor advogado, quando você se tornar o melhor empresário, quando você se tornar o melhor artista, quando você se tornar o melhor comunicador, publicitário, jornalista, um médico, quando você chegar em lugares de influência, você vai poder trazer o reino de Deus. Coloca, em 2018 eu vou trazer o reino de Deus naquilo que eu faço, na minha área financeira. Coloca outro alvo aí, e último nesse grupo, outra promessa: eu vou aumentar o meu dízimo. Se você não é dizimista, tem outra: eu vou virar dizimista. Sabe por quê? Há uma promessa, que você ia participar da edificação da casa de Deus. Participar da edificação da casa de Deus fala de participar, inclusive financeiramente, da edificação da casa de Deus. E quarto e último grupo de alvos, para com a minha célula. Primeira coisa: não vou sair da célula. É uma promessa. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em quê? Suportar uns aos outros em? Tem gente que você gosta, tem gente que você suporta. É ou não é? Você vai levar para casa? Não vai, então suporta. Tem gente que a gente suporta o problema, suporta a falha, suporta o jeito. Eu estava lá na Europa, uma jovem falou: jamais, ela é europeia, mas nasceu no Brasil e foi para lá, ela faz faculdade lá, jamais vou morar, vou casar com o pessoal dessa região, porque eles têm uma dificuldade de higiene muito grande. O pessoal passa 3, 4 dias sem tomar banho. Para vocês, eu fiquei numa casa que eu falei: não é possível. Não de nenhum dos pastores, uma casa de lá, que foi locada. A gente abriu os armários assim, é a cultura, é o jeito. Coloca, eu não vou sair da célula. Tem coisa que você suporta. Tem coisa que você ama, quer levar para cá, que bonitinho. Tem coisa que você fala: legal, ó, vamos marcar? Não, depois a gente marca, show de bola. Semana está corrida, mas tem coisa que você suporta. Tem coisa que você abraça, leva para casa. Lá na vida da célula, coloca: eu não vou sair da célula. Não vou sair da igreja. Quantos creem que aqui é o seu lugar? Diga aleluia. Tem coisa que você vai amar aqui, tem coisa que você vai ter que suportar. Não é verdade? Não, não é não. Você ama tudo. Coloca aí. É uma promessa: eu vou me qualificar como um vencedor. 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja o que edifica sobre ele. A Bíblia está dizendo que tem vencedores, mas tem só cristãos salvos. Nós somos uma igreja de vencedores, diga amém. Quem é o vencedor, pastor? É aquele que está dando a vida pelo Evangelho.
construindo algo para o reino de Deus. Coloca aí nos seus alvos ministeriais. Eu não vou ser crente que fica só participando de culto de domingo. Eu vou colocar os meus dons em ação. Eu vou fazer parte da célula. Eu vou me envolver. Eu vou influenciar outras pessoas. Eu sou um vencedor. Eu nasci para vencer. E no reino de Deus eu sou um vencedor. Vou me incluir, vou estar envolvido. E o último alvo. Levarei alguém ao batismo. Lá em Marcos 16, 15. Jesus te ordena. Se Ele te ordena, Ele te deu todos os recursos para cumprir. Se eu falo para alguém, vai ali e abre a porta. Ele olha e fala, pastor, mas só tem uma parede, não tem porta. Faz sentido? Não, você só ordena a coisa que é possível. Se eu falo, vai ali e abre a porta, é porque tem porta. Olha o que Jesus diz. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em outra versão, ide fazei discípulos, em outra menção de Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Ele te mandou fazer, é possível fazer, sim ou não? É possível. Então é uma promessa que você vai ser alguém que vai fazer muitos discípulos. Seus vizinhos vão se converter em nome de Jesus. Sua família vai se converter em nome de Jesus. Aquele seu chefe intolerante vai se converter em nome de Jesus. Aquela sua sogra que pega no seu pé vai se converter em nome de Jesus. Aleluia!